Ok, pessoal. Bom dia a todos. Estão finalmente aí com a prova em mãos, né? Ah, bom, nós vamos fazer uma correção comentada da nossa prova. Só um minuto, vou ficar de olho no tempo aqui. E, enfim, a prova ela foi bem tranquila, salvo alguns itens que foram bem específicos que nós vamos discutir. Então nós tivemos redemocratização, período joanino, Brasil Império, né? Período regencial, República Velha, tivemos República Populista, economia colonial e era Vargas, economia. Então, a prova ela teve um caráter bem abrangente, com algumas questões bem pontuais. Então, eu peço para que você esteja com ela em mãos para acompanhar aí a correção. E nós começamos na ordem das questões, partindo da 9. Questão 9 é uma questão sobre a redemocratização. Ela diz o seguinte: analise as afirmativas sobre o processo de redemocratização no Brasil na década de 1980, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, primeira afirmativa nós temos: com a morte de Tancredo Neves, a tarefa de governar e iniciar a transição para a democracia coube a Ulisses Guimarães, que na época era ocupante da presidência do Senado. Bom, nós temos dois erros aqui nessa primeira afirmativa. O primeiro é afirmar que a tarefa de iniciar a transição democrática cabe à figura de Ulisses Guimarães. Na realidade, essa transição para a democracia ela coube ao vice-presidente José Sarney, que vai assumir a presidência da República com a morte de Tancredo Neves. E, por outro lado, o outro erro da afirmativa é falar que Ulisses Guimarães ocupava a presidência do Senado, tendo em vista que ele ocupava a presidência do Congresso Nacional. Então, o cargo de vice-presidência ficava vago, porque Sarney assume e Ulisses Guimarães, como presidente do Congresso, acaba se transformando no segundo homem, no segundo nome de peso da República nesse contexto. Então, a primeira alternativa está falsa. A segunda afirmativa diz: foi um período de mobilização para preencher os anseios de uma maior participação política com a convocação da Constituinte. Essa afirmativa está verdadeira. O desmonte do regime militar, que em alguma medida se inicia ali no governo Geisel de 74, mas que ganha força no governo Figueiredo a partir de 79, ele cria um ambiente de abertura política que precede o ano de 85, que é o ano das eleições, ainda que indiretas, e que permitem a vitória da chapa Tancredo Sarney, mas que já cria uma atmosfera de participação política mais ativa. Então já não estamos mais tratando de um momento de autoritarismo, porque isso já vinha sendo desmontado desde o fim do bipartidarismo em 79, desde a aprovação da eleição direta para governador, tudo isso já no governo Figueiredo. Então, há um envolvimento das massas no que diz respeito à participação política, e isso, em alguma medida, acaba influenciando a atmosfera da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborará a Constituição de 88. Então, a afirmativa 2 está verdadeira, e a 3 diz: caracterizou-se por um clima de ampliação da cidadania com a participação de organizações da sociedade civil, surgimento de novos partidos e com a promulgação da Constituição de 88, também verdadeira, a afirmativa 3. Né? E essas demandas
que partem da sociedade civil, elas serão incorporadas à Constituição de 88. Então, a Constituição de 88, ela acaba sendo um documento que manifesta o espírito daquele momento, de demandas populares, demandas de movimentos sociais por um lado, e também a defesa de interesses mais conservadores do grande capital por outro, dos grandes latifundiários por outro. Então ela acaba se configurando como um texto bastante heterogêneo e complexo, porque ela procura incorporar demandas as mais variadas e, vez por outra, conflituosas, né? Mas sim, é verdadeiro afirmar que houve uma ampliação da cidadania com a participação da organização da sociedade civil e com a criação de novos partidos nesse ambiente que culmina na promulgação da Constituição Cidadã de 88. Então a resposta, portanto, é a letra C. Perfeito? 10. Sobre a economia brasileira do século XIX, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 1. O açúcar, até 1830, era o primeiro produto no mercado de exportação, sendo superado nas décadas seguintes pelo café. A 1 está correta, pessoal. Isso aqui, o próprio Boris Fausto endossa esse cheque para a gente. Ele diz que o açúcar só passou a ser o segundo produto das exportações brasileiras com o advento do café. Salvo o contexto de 1860 a 1870, nós tivemos alguns momentos em que o algodão acabou superando, mas foi muito pouco. Mas, de um modo geral, ele era a ponta de lança na pauta das exportações. Ainda que desde a época colonial outros gêneros, outras economias tenham sido exploradas no país, o açúcar ele tinha esta predominância. Por que 1830, pessoal? Porque em 1830 nós temos o início da produção cafeicultora na região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Essa produção ela ganha força e ela tende a superar a produção do Nordeste açucareiro. Quando nós entramos em 1840, a produção do açúcar no Oeste Paulista, província de São Paulo, tende a superar a produção do Vale do Paraíba, mas mantendo o café como o principal produto na pauta das exportações, colocando o açúcar assim em segundo plano. Item 1, portanto, correto. Item 2. Vou colocar verdadeiro aqui, né, para seguir a linha. A política tarifária iniciada no Império com a Reforma Alves Branco, de 1844, contribuiu para o equilíbrio entre a importação e exportação no comércio exterior entre 1861 e 1900. Correto, viu, pessoal? A tarifa Manuel Alves Branco foi ministro da Fazenda de Dom Pedro II e ele tomou a iniciativa de fazer uma revisão de algumas tarifas alfandegárias no país, que acabaram por atingir mais de 3.000 produtos dentro do nosso território. Até 1844, né, o que nós tínhamos era a tarifa alfandegária de 15% para todos os produtos importados. Esse privilégio de pagar 15% nas alfândegas brasileiras para introduzir mercadoria estrangeira aqui dentro, ele foi dado inicialmente à Inglaterra, lá no período joanino, pelo Tratado de 1810. No contexto da independência, Portugal exigiu para si também esse privilégio de 15% de tarifa alfandegária para vender mercadoria para o Brasil. Aí, após a independência, essa tarifa se estendeu para todos os países. Quando nós chegamos em 1844, o ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, ele faz uma reformulação dessas tarifas. Ele coloca para produtos que não possuíam similar no Brasil, uma tarifa alfandegária de 30% de imposto. E produtos similares no Brasil, que fossem importados, deveriam pagar uma tarifa alfandegária de 60% de imposto sobre seu valor. Eles ficam 60% mais caros. E
essas medidas, esses impostos, chamados de tarifa Alves Branco, né, visavam claramente um interesse protecionista sobre o nosso mercado e procuravam, sobretudo, criar condições para o desenvolvimento de um mercado interno e uma industrialização do país. É claro que essa industrialização ela veio, mas mais em termos de surtos industriais. É claro que isso acabou indo contra os interesses da Inglaterra no Brasil, porque ela tinha privilégios de 15% de tarifa alfandegária para vender suas mercadorias, e isso foi revisto, o que a incomodou bastante. Um outro dado é que os grupos que dependiam de determinados produtos importados também tiveram que pagar mais caro para tê-los. Mas, independente disso, quais são as consequências da tarifa Alves Branco? O Estado brasileiro ele acabou conseguindo melhorar sua capacidade de arrecadação sobre produtos importados, e ele conseguiu criar um ambiente favorável para o surto industrial da Era Mauá, por exemplo. E isso, em alguma medida, contribuiu para um crescimento do mercado interno, ele forjou condições para o surgimento futuro de indústrias de bens de consumo não duráveis no final do século XIX, e isso contribuiu para um relativo crescimento do mercado interno no médio e longo prazo. Ainda que ela tenha sido superada pela chamada tarifa Silva Ferraz, que veio a facilitar a importação de outros produtos no Brasil na segunda metade do século XIX, nós vamos perceber que os efeitos da tarifa Alves Branca, eles foram positivos no sentido de fazer isso que o item chama de equilíbrio entre importação e exportação no comércio exterior. Então, quando o governo eleva determinados produtos, eleva o preço de determinados produtos importados, ele acaba estimulando o consumo do nacional por ser mais barato, e isso acaba trazendo alguma noção de equilíbrio, né? O item 2, portanto, ele está correto nesse sentido. O item 3. O alvará de 1º de abril de 1808, assinado por Dom João VI, conseguiu dar ao Brasil um expressivo surto industrial na primeira década do século XIX. Está errado. Se nós pensarmos a primeira década do século XIX, nós vamos ir de 1801 a 1810, 11. E o que acontece? O alvará de 1º de abril de 1808, que vem junto ali com a abertura dos portos, ele autoriza o Brasil a ter indústrias manufatureiras. É um incentivo muito claro de Dom João VI a favorecer o Brasil a uma política de industrialização. Só que o que acontece 2 anos depois desta data, 1810? O Brasil está assinando acordos com a Inglaterra, os tratados de 1810, que vão garantir à Inglaterra o privilégio, como eu já mencionei na questão anterior, no item anterior. A Inglaterra ela vai receber em 1810 o privilégio de pagar 15% de imposto nas alfândegas brasileiras para introduzir suas mercadorias. Isso só foi acabar com a tarifa Alves Branco comentada no item anterior. Mas em 1810, os produtos ingleses eram os mais baratos para entrarem no Brasil. E isso acabou dificultando um desenvolvimento de uma indústria na primeira metade do século XIX, né? Isso dificultou a autonomia industrial brasileira na medida em que o Brasil ficou na dependência da importação de produtos ingleses. Perfeito? Então, isso foi problemático nesse sentido. Então, não podemos falar de um expressivo surto industrial nesta época, porque esta época é a época de invasão de produtos ingleses no Brasil. 4.
O governo regencial promulgou, em 1831, a lei que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil, resultando na imediata interrupção da entrada de negros escravizados no país. Está errado. Embora nós tivéssemos uma lei promulgada em 1831 pela regência, né, que reafirmava essa proibição do tráfico, proibição já prevista em lei desde 1827, quando Dom Pedro I governava o país. Mas apesar dessas leis, nós não temos como resultado a imediata interrupção. A imediata interrupção ela vai vir com mais força na Lei Eusébio de Queiroz em 1850, e não nesse momento. Então ela não consegue promover essa imediata interrupção da entrada de escravos, tendo em vista que já há uma diminuição, mas em 1834 volta, o tráfico volta com força total, e aí em 1850 ele é proibido de vez com a Lei Eusébio de Queiroz. Então o item 4 está falso. 10, 1 e 2 apenas, ficamos então com letra C. Tudo bem, pessoal? 11. Questão 11 foi uma questão sobre as revoltas do período regencial. Durante o período regencial, 1831 a 1840, de norte a sul do país, eclodiram revoltas de proporções, durabilidade e impacto político-social. Sobre estas, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. Então, na primeira coluna, nós temos as revoltas. São apresentadas 5. No entanto, na segunda coluna, nós temos apenas 3 opções que trazem o local e os motivos da revolta. Então, vamos para a coluna do local e dos motivos. Primeira afirmativa. Eclodiu em Pernambuco e lutaram pela religião e pelo retorno do imperador com o apoio de comerciantes portugueses de Recife. Aí nós vamos colocar na sequência o número 5, porque isso aí diz respeito à Guerra dos Cabanos. A Guerra dos Cabanos aconteceu em Pernambuco entre 1832 e 1835. Então, com a abdicação de Dom Pedro I, Dom Pedro II, com 5 anos de idade, em 1831, não tem idade suficiente para governar, os regentes assumem o poder, realizam um conjunto de reformas, só que esse governo do império pelos regentes não foi lá muito bem aceito por todas as oligarquias que estavam se consolidando no conjunto do país. E lá em Pernambuco, na região da Zona da Mata, nós temos um movimento liderado por Vicente Ferreira de Paula, que contou com o apoio de alguns comerciantes e outros grupos sociais, alguns trabalhadores livres e até alguns escravos, que se afirmava como um movimento que não iria aceitar a subordinação de Pernambuco ao governo da regência, mas sim apenas à figura do imperador. E era um movimento também muito influenciado pelo catolicismo, né? Eles se autoproclamavam os guerrilheiros do imperador. Então foi uma resistência de guerrilha ao governo da regência, e na época a província de Pernambuco estava sendo presidida por Paz de Andrade, que foi um indivíduo ligado à Confederação do Equador em 1824, e que acaba por comandar a repressão a esse movimento. Então, a Guerra dos Cabanos ela durou de 1832 até 1835, beleza? Ela tá sendo, o seu local e seus motivos são descritos na primeira afirmativa. Segunda afirmativa diz: ocorreu na Bahia, reuniu uma base ampla de apoio e lutavam pelos ideais federalistas e republicanos. É o item 3. A Sabinada, né? A Sabinada foi um movimento republicano e federalista na Bahia, teve uma curta duração. Começou em 7 de novembro de 1837 e durou até 16 de março de 1838, ou seja, 37 a 38. Tem um professor da Faculdade de Medicina da Bahia chamado Sabino Álvares da Rocha Vieira. Ele é o líder desse movimento, e ele era um jornalista também.
ele consegue arregimentar apoio de muitos comerciantes por ter o seu movimento um conteúdo novo, que era a questão do federalismo, muito pouco discutido no Império. Não sei se vocês se recordam, mas o Império, ele era um estado unitário, as províncias elas não tinham autonomia. A regência, com suas reformas liberais, entre 1831 e 1834, ela conseguiu, em alguma medida, descentralizar um pouco do poder militar, jurídico e político no país. Ela cria a Guarda Nacional para atuar nas províncias em 1831. Ela apresenta o Código de Processo Criminal, que dá uma maior autonomia aos juízes de paz e uma descentralização jurídica no país. E em 1834, com um ato adicional, ela vai criar assembleias legislativas, dando uma maior autonomia política para as províncias. No entanto, ainda havia algum controle por parte do poder central sobre as províncias, na medida em que o presidente das províncias eram indicados pelos regentes. Ou seja, a capital do Império, Rio de Janeiro, comandada pelos regentes, ainda realizava intervenções diretas nas províncias. Em alguma medida, isso ainda incomodava bastante a algumas elites oligárquicas e foi elemento gerador de conflitos. Então, contra esse novo governo regencial, Francisco Sabino organiza um levante, discute a possibilidade e chega a proclamar, porque as guarnições de Salvador aderem ao movimento. Então, é um movimento que, de fato, chega a conquistar o poder na Bahia, proclama a República Baiense, mas não consegue dar continuidade ao processo de construção de um Estado verdadeiramente separatista, porque vai ser reprimido pelas forças do governo da regência. Mas havia ali, inclusive, a tese de governar a Bahia em torno de um regime republicano até a maioridade de Dom Pedro II. Isso não foi possível porque o movimento foi reprimido antes. E quando ele fala em uma base ampla de apoio, isso está muito ligado à figura dos comerciantes que passaram a ter um interesse devido ao caráter federalista do movimento. Julgavam interessante aderir ao movimento por conta dessa defesa por uma maior autonomia do estado da Bahia, província da Bahia, no caso, né? A participação popular ela já é bem menor, e a de escravos bem menor mesmo, porque é um movimento relativamente elitista, de setores intermediários, e há um temor com relação ao envolvimento da população escrava que vem da recente revolta dos malês ocorrida em 1835. Então era muito perigoso na Bahia qualquer tipo de levante que envolvesse a massa escrava, porque é um território que tem esse segmento como majoritário. Beleza? Então havia um certo temor de uma rebelião escrava na Bahia. Então, 3, sabe nada na afirmativa 2. E na última diz: eclodiu no Maranhão por disputa política local e ganhou amplitude de uma revolta popular. Essa é a balaiada, é o número 4. 5, 3, 4 é a nossa sequência. Eu já coloco logo a resposta alternativa A. Comento a balaiada. A balaiada é um movimento complexo dentro do período regencial, e ele tem uma mescla de disputas políticas e movimento popular que acabam se unindo no movimento. E aí a força popular do movimento trouxe a preocupação para as elites com relação ao futuro da província, diante da possibilidade de da instauração de um governo popular no Maranhão. Mas a coisa começa em 1838, quando o presidente da província, um membro do Partido Conservador, Vicente Pires Camargo, é substituído por indicação dos regentes por um liberal chamado Francisco Bibiano da Costa. Então, a substituição de um governo conservador por um governo liberal
é a causa da divisão das elites oligárquicas locais. Desculpa, gente. O governo conservador vai substituir um antigo governo liberal. E os liberais no Maranhão, eles têm força. Eles eram chamados de bentivis. Então, há uma resistência liberal contra o governo conservador imposto ao Maranhão em 1838. Quando os conservadores assumem o poder na regência? Em 1837, com Pedro de Araújo Lima. A regência liberal do Diogo Antônio Feijó durou de 35 a 37. E ele cai justamente por ver explodir no Brasil diferentes revoltas sobre as quais o governo liberal não consegue dar conta de conter. Então, para enfrentar o fantasma do separatismo, os conservadores entram em cena em 1837 com a ascensão do Pedro de Araújo Lima. O Araújo Lima, então, ele vai indicar regentes, ele vai indicar em algumas províncias políticos conservadores para assumir o comando destas províncias. E no caso do Maranhão, o conservador eleito foi Vicente Pires de Camargo, que substituiu Francisco Bibiano da Costa, que era um liberal. Então os liberais não gostaram dessa intervenção e resistiram. E vão procurar arregimentar apoio popular na resistência ao novo governo imposto. O novo governo imposto, ele autorizou a aprovação de lei local para recrutar de forma violenta para o exército, e lembrando que na época do Império, o recrutamento para o exército era uma coisa muito ruim, ele era quase visto como uma punição para indivíduos considerados socialmente indesejados pelo governo. O recrutamento se torna, nas mãos dos conservadores que assumem o comando do Maranhão, um instrumento de perseguição política dos inimigos liberais. E aí quem resistia poderia até acabar sendo preso. E isso acabou se transformando num grande mecanismo de perseguição e de prisão de liberais ou grupos ligados aos liberais no Maranhão. Os chamados bentivis, os liberais, começam a ser perseguidos. E aí, moçada, o que acontece? Paralelo aí, nós temos algumas personagens que se enquadram ao processo. Eu estou tentando ser bem objetivo aqui para a gente poder avançar nas outras questões. Mas você tem algumas figuras aí importantes que aparecem e que em alguma medida vão estar ligadas aos segmentos populares que vão dar força ao movimento da balaiada. O primeiro nome é de um vaqueiro chamado Raimundo Gomes. E ele vai libertar um irmão preso por resistir ao recrutamento numa cadeia e acaba libertando também funcionários do seu patrão, que era ligado aos liberais na região. Isso já é um primeiro passo dessa revolta de caráter liberal que vai ganhando força ali no Maranhão. A outra figura é de um artesão chamado Francisco dos Anjos, que fabricava cestos, chamados de balaio, daí a origem do movimento. Ele teve uma filha violentada por um capitão de polícia, e aí ele acabou se vingando desse indivíduo, assassinando, né, e aderindo a esse movimento, que começa a ganhar força de resistência contra o governo conservador da província. E por fim você tem um negro chamado Cosme Bento, que vai comandar todo um grupo de escravos que, junto com os demais, vão formar aí uma massa de mais ou menos uns 11 mil homens. E isso vai fazer com que essa massa popular acabe ganhando força, tomando as ruas e tomando o controle da cidade de Caxias. Isso tudo está acontecendo em 1838. Qual vai ser a reação do governo da regência, que está nas mãos dos conservadores? O governo do Império, durante o período regencial, 1838, os conservadores estão no comando do Império. Eles indicam para presidir a província do Maranhão um militar, Luiz Alves de Lima e Silva. E quando ele assume o comando do Maranhão,
ele vai articular a repressão e derrota ao movimento da balaiada, que se concretiza em 1840, perfeito? Então, essa foi, em síntese, os aspectos característicos da balaiada. Vamos agora para a questão de número 12. A 12 é o tema da República Velha, né? Sobre o coronelismo, durante a Primeira República, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 1. Durante a República Oligárquica, as oposições desapareceram e as dissidências só reapareceram na Revolução de 30. Errado, viu, pessoal? Nós temos, como já foi falado aqui no curso, nas aulas de República Velha, nas aulas de revisão, de um lado existe uma tentativa de monopólio do Sudeste, São Paulo, Minas, que eventualmente se compõe com o Rio de Janeiro, em defesa do monopólio do poder executivo. A tentativa de monopólio por parte das oligarquias do Sudeste com relação ao poder executivo, ela vai se configurar na expressão política do café com leite. Ela se justificava diante do interesse econômico das elites de São Paulo e Minas em defender o café no mercado internacional. Era preciso ter um ministro da Fazenda cafeicultor. Era preciso ter um Ministério da Fazenda subordinado aos interesses da política de valorização do café. Só que o país inteiro não estava de acordo com isso. E aí nós assistimos no Rio Grande do Sul o surgimento de oligarquias fortes e de uma oposição que, articulando-se com algumas oligarquias do Nordeste, fazem oposição a esta tentativa de monopólio do poder executivo pelas oligarquias do Sudeste, sobretudo de São Paulo. Ou seja, o que nós temos aí? A República Velha como um teatro de guerra das oligarquias pelo poder. O Sudeste tentando monopolizar e o Sul e o Nordeste juntos tentando se contrapor. Perfeito? Então, não há essa ausência de oposição falada pelo item 1 e por isso ele está errado. O item 2. O sistema político oligárquico foi operacionalizado por Campos Salles com a política dos governadores. Correto. A política dos governadores foi a articulação do governo federal com os governos estaduais e com os coronéis nos municípios. A ideia era a construção de uma base de apoio no poder legislativo, Câmara dos Deputados e Senado, ou seja, o Congresso Nacional, oriunda dos estados que estão fora do eixo Rio-São Paulo. Minas e São Paulo juntos, com o objetivo de controlar o poder executivo, procuravam apoio das oligarquias do Nordeste, e esse apoio ele vinha mediante a concessão de verbas e obras públicas para estes estados, desde que eles elegessem políticos que formassem essa base aliada no Congresso. Ou seja, Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, era preciso esperar dessas regiões a eleição de políticos que formassem no Congresso uma base aliada fiel ao café com leite. Uma vez eleitos, seus estados seriam beneficiados com esses benefícios, verbas e obras. Beleza. Para eleger nos estados estes aliados, fazia-se como necessário o apoio dos coronéis, manipulando o voto dos seus eleitores em seus municípios, para garantir a vitória de deputados, senadores, os próprios governadores do estado, que formariam a base necessária para o apoio de São Paulo e Minas no poder, e, consequentemente, levariam esses políticos para os seus estados e para os redutos dos coronéis as verbas e as obras públicas esperadas. Ou seja, coronelismo, política dos governadores e política do café com leite se interligam como um todo sistema político que tem por finalidade
uma sustentação mútua de todas essas partes. Sem o apoio no Congresso, São Paulo e Minas ficam difícil de monopolizar o executivo. E sem o apoio dos coronéis, não há eleição de deputados e senadores que possam ser aliados de São Paulo e Minas no Congresso. Tudo está interligado. Quando isso foi formulado? Em 1900, por Manuel Ferraz de Campos Sales, segundo presidente paulista a assumir a presidência da República durante a chamada República Velha ou Primeira República. Item 2, portanto, correto. Item 3. O coronelismo era a manifestação do compromisso entre o poder estatal, que necessitava de votos, e o poder econômico privado. O poder econômico privado, entenda-se, os proprietários de terra, os latifundiários, os coronéis propriamente ditos. Correto. Eles apoiam os políticos, senadores, deputados, governadores, presidentes da República, para ter em troca benefícios que cheguem aos seus municípios. Então, há, de um lado, o interesse de determinadas elites vencerem as eleições, há, por outro lado, o interesse dos coronéis de fortalecer seus domínios e terem acesso a verbas e a recursos para os mesmos. Tudo bem? Errado, certo, certo. 2 e 3 apenas corretas. Questão 12. Letra E. 13. Marque a alternativa correta sobre o processo político partidário na Primeira República Brasileira. Ao instituir o regime representativo democrático, as leis republicanas abriam, na prática, a participação no processo político a um grande contingente eleitoral, antes marginalizado, a exemplo dos eleitores analfabetos. Errada, não pode ser a A, porque a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, ela exigia como pré-requisito para o exercício da cidadania política ser alfabetizado. Então, era preciso que o sujeito soubesse ler e escrever, na realidade, assinar o próprio nome. Há uma flexibilidade muito grande com relação a essa ideia de ser alfabetizado, até para dar margem para a manipulação do voto dos eleitores na época das eleições. Mas havia esta exigência de ser alfabetizado, e o item diz justamente o contrário, que o voto do analfabeto está sendo incluído na Primeira República. Isto não é verdade. O voto do analfabeto só vai ser levado em conta ao longo de todas as constituições republicanas, somente na de 1988, sendo tido como facultativo. Nenhuma das outras constituições anteriores levou o voto do analfabeto em conta. B. A Constituição de 1891 instaurou o presidencialismo, que resguardou contra o interesse da política o posto de chefe supremo da nação. Não podemos afirmar isso porque o presidencialismo que consta na Constituição de 1891, ele foi consenso entre as elites quando elaboraram essa mesma carta. Eu não posso dizer que a figura do chefe está se resguardando contra o interesse da política, o presidente como chefe de Estado e chefe de governo, porque esta opção política ela foi feita pelo próprio Congresso que elaborou a Constituição de 1891. Então, viam eles alguma necessidade da existência de um poder central, forte, e que, consequentemente, seria controlado por eles mesmos. Então, é contraditório, dizer que a Constituição resguardava contra o interesse da política a figura do presidente, tendo em vista que essa Constituição foi elaborada de acordo com interesses políticos dos que compunham a Assembleia Nacional Constituinte. Então, a B não pode ser levada em conta porque ela é contraditória, ela contradiz a si mesma. C. A autonomia regional oriunda do movimento republicano atendeu efetivamente às necessidades da expansão e dinamização da agricultura açucareira nos cenários nacional e internacional. Na realidade, essa autonomia regional, que vem por meio do federalismo,
ela é uma bandeira defendida pelos paulistas, porque nesse momento é o café que predomina como o carro-chefe da nossa economia, e São Paulo deseja ter uma maior autonomia econômico-financeira. A instauração do federalismo é a consolidação da autonomia dos estados. E essa autonomia ela não é apenas política, jurídica ou militar. Ela é também e, sobretudo, econômica. São Paulo se livra com a adoção do federalismo na Constituição de 1891, São Paulo se livra desse peso de ter que dividir certos impostos com a capital da República, o Rio de Janeiro, o que, consequentemente, poderia levar esses recursos para outras regiões do país. Não, agora ela tem uma autonomia financeira e um maior controle sobre a sua própria economia. Perfeito? E isso não tem relação com a agricultura açucareira, que é própria do Nordeste, é outra área geográfica. D. Federalismo, presidencialismo e ampliação do regime representativo foram as principais coordenadas legais da Primeira República. Esta é a resposta correta, viu, minha gente? Letra D. Como assim, professor? O federalismo, a autonomia dos estados. O presidencialismo, o voto direto para o chefe do Poder Executivo, que vai acumular a função de chefe de Estado e chefe de governo e vai ter mandato de 4 anos para governar. Agora, ampliação do regime representativo, professor? Sim, porque se você pensar bem, na época da regência, na época do Império, quem tinha o direito de ser deputado ou senador? O deputado tinha que ter uma renda anual de no mínimo R$400 mil. Senador, uma renda anual de no mínimo R$800 mil. O critério da renda para a representação, ele é extinto. Em alguma medida isso amplia, embora nós sabemos que, em termos práticos, a política ela foi tradicionalmente dominada pelas elites. Mas a inexistência de um critério censitário para o cidadão se candidatar como representante do povo, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, isso em alguma medida traz uma ampliação desse regime representativo. Então nós podemos considerar como correto. A letra E. O setor interno urbano da economia, que cresceu à sombra da política econômico-financeira, da economia cafeeira, durante a Primeira República, foi oposição frequente ao setor exportador? Errado. Na verdade, eles se combinam. Esse setor interno urbano, ele é criado pelo setor exportador. Todo o desenvolvimento e até os surtos industriais que podem ser constatados no Sudeste brasileiro, final do século XIX, primeiras décadas do século XX, ele é dependente do setor exportador. Sem o setor exportador, o excedente de capitais que é investido em negociações bancárias, em fundação de empresas, em empreendimentos de vários tipos, ele não seria possível. Em última instância, é o café quem vai dar sustentabilidade a esse setor interno urbano. Então não podemos dizer que ele é oposição, pois ele é produto desse setor exportador. Então, letra D, resposta correta. Avançamos em direção à questão 14. Marque a alternativa correta sobre o período de 1945 a 1964 na história do Brasil, ou seja, República Populista. As alternativas irão trazer informações as mais variadas. A. As eleições para presidente da República, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores não ocorreram de forma regular? Errado. Ocorreram de forma regular, eram mandatos de 5 anos, os mandatos presidenciais, os partidos criados, partidos nacionais, estão muito bem organizados e a democracia brasileira começava a entrar num processo de maturação muito forte. Isso falando do conjunto do período, de 45 a 64. Então nós temos uma democracia que se desenvolve, que ganha substância, que ganha participação dos seus cidadãos. B. Vários partidos políticos nacionais foram organizados e funcionaram livremente
dentro e fora do Congresso, à exceção do Partido Comunista, que teve seu registro cassado em 1947. Esta é a alternativa correta, pessoal. O PCB, ele sofreu uma intervenção no governo Dutra e ele teve o seu registro cassado, sim. Ele foi um partido que voltou a ser legal no final de 45 no Estado Novo. Ele chegou a eleger deputados federais que participaram da Assembleia Nacional Constituinte de 46, que elaborou a Constituição de 46. Dentre esses, nós podemos citar a figura do Jorge Amado e a figura do Luiz Carlos Prestes como deputados federais em 46. Carlos Marighella, que depois foi militante guerrilheiro da Ação Libertadora Nacional durante o regime militar em 69. Ele também era deputado federal pelo PCB da Bahia em 46. Então o PCB estava começando a iniciar a atividade parlamentar, já não estava mais disposto a enfrentar a via da revolução. Ele aceita as regras do jogo democrático, eleger parlamentar, respeitar eleição, voto, só que em 47, com o alinhamento do governo brasileiro com os Estados Unidos, o campo de relações com a União Soviética, aberto por Vargas antes de sua queda do Estado Novo em 45, é fechado por Dutra em 47. E como consequência dessa medida, e uma prova clara de alinhamento com os Estados Unidos, Dutra caça o registro do PCB. O que dizem as demais alternativas? O direito de greve foi mantido mesmo sem autorização da Justiça. Isso aí está errado. Diferente do que previa a Constituição de 37. A Constituição de 37 não aceitava greve de hipótese alguma. É a Constituição do Estado Novo. E é um Estado corporativista que nega a luta de classes e os conflitos entre as classes e nega, portanto, a possibilidade de greve. D. Getúlio Vargas foi eleito pelo voto popular em 1950. Esse governo foi marcado pelo modelo econômico liberal radical, provocando intensa oposição que, consequentemente, levou ao seu suicídio. A palavra liberal deixa toda a alternativa de falsa, porque Vargas ele era um nacional desenvolvimentista. Falar em partidos liberais é falar em partidos que defendem os princípios do liberalismo econômico. É falar, sobretudo, da União Democrática Nacional, que defende um Estado mínimo, as empresas privadas, o mercado livre e a associação com capital estrangeiro. E Vargas, nesses anos 50, eleito pelo PTB, representava a oposição a isso tudo. Ele era um nacionalista econômico, ele era um defensor do trabalhismo e do nacional-desenvolvimentismo. Letra E. A oposição a Vargas vinha principalmente dos nacionalistas, que se tinham oposto ao Estado Novo e agrupavam-se ao principal partido de oposição, que era o Partido Trabalhista Brasileiro. O Partido Trabalhista Brasileiro é um partido criado com apoio de Getúlio Vargas. Mas mesmo assim, ele está sendo criado em 45. Ele é um partido nacionalista, então eles não são oposição a Getúlio. Eles defendem um projeto de Getúlio. Inclusive, em 45, no contexto da queda de Vargas, das eleições, o movimento do queremismo, né, queremos Getúlio, tomando as ruas, foi um movimento também organizado nos bastidores pelo PTB. Então não é oposição, ele é pró-Vargas. Letra B. 15. Estamos aí nos aproximando do final, dentro em breve. A 15 foi uma questão considerada difícil. Vou tomar uma água. A 15 tem um texto de Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo. Esta obra aqui, ó. Parte da bibliografia do edital. É um dos clássicos da historiografia brasileira. Tem como foco a análise da colônia. Foi escrita na década de 30. É considerado uma espécie de ensaio de interpretação histórica. É uma obra que se encontra entre as 10 obras mais importantes
para se compreender o Brasil, ao lado, por exemplo, de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, entre outras obras importantes, né? E a questão 15 caiu um trecho de uma parte dessa obra, que é um capítulo chamado A Agricultura de Subsistência. Então, vem o excerto. A grande lavoura que produz para exportação e a agricultura, que chamei de subsistência, por destinar-se ao consumo e à manutenção da própria colônia, Desculpa, gente, deixa eu ler novamente. A grande lavoura que produz para exportação e agricultura, que chamei de subsistência, por destinar-se ao consumo e à manutenção da própria colônia. Há, naturalmente, entre esses setores, um terreno em comum. São trechos que estão recortados. Marque a alternativa correta a partir da afirmação acima de Caio Prado sobre a agricultura de subsistência no Brasil colônia. A. Tanto os produtos da grande lavoura quanto os da agricultura de subsistência se consumia no país e também exportava. A diferença estava na natureza econômica intrínseca de cada categoria de atividade produtiva e no seu objetivo primário. Essa é a resposta correta, viu, pessoal? É a letra A. Nós temos produtos que se voltam para exportação e nós temos produtos que são consumidos internamente. Produtos que são exportados também são consumidos internamente. E produtos que são produzidos para alimentar o mercado interno também são exportados. É claro que os produtos da grande lavoura, eles são destinados a isso e por isso são produzidos em larga escala. Os produtos que se voltam para alimentar o mercado interno são produtos que também são exportados, mas numa escala menor. São produzidos numa escala inferior à produção das plantations. Beleza? Então, assim, o que ele vai chamar de natureza econômica intrínseca de cada categoria, a exportação e a subsistência, e o objetivo primário, podemos definir isso como o destino que é dado para cada gênero desse. Então, algodão, açúcar, tabaco, são culturas majoritariamente voltadas para o mercado externo. Então, a maior parte da terra, dentro das plantations em que elas se encontram, é destinada à sua produção. Agora, se você pensa, por exemplo, na mandioca, no milho, no feijão, no arroz, que também são produzidos nas mesmas terras dessas plantations, os são numa escala menor porque se voltam para um mercado interno. Mas isso não quer dizer que, em algumas regiões, esses produtos também não sejam exportados, como é o caso do arroz no Maranhão, por exemplo. Vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Então, é muito clara a separação, não há confusão aí. Aquilo que é voltado para a exportação tem um cuidado, tem uma atenção maior, tem uma quantidade de terras maior destinada para si, e é a essência da plantation por excelência. Aquilo que se volta para o mercado interno, embora possa ser encontrado dentro da própria plantation, é produzido numa escala menor, mais reduzida. O que não impede que também possa ser exportado, em menor escala, mas também possa ser exportado, dependendo do que estejamos tratando. B. Por que ela está errada, a B? A cachaça era um subproduto e a sua produção volumosa independia da produção do açúcar. Porque seu objetivo primário era atender à grande demanda interna. Não, pessoal, ela não independe da produção do açúcar, ela é um subproduto da cana. Então, sem a produção do açúcar, não há a produção da aguardente, que inclusive foi descoberta no acaso. Na medida em que os escravos estavam ali no processo da purga e o vapor
né, que exalava essa fervura da garapa e atingia o teto, a madeira do teto ali do engenho, e começava a pingar uma água que queimava nas costas dos escravos, daí a água ardente, e que depois, na medida em que começaram a ingerir aquelas gotas, começaram a perceber alterações no seu estado de consciência, e isso foi... daí o pinga, né, o nome pinga, esse subproduto descoberto no acaso, ele vai se transformar numa mercadoria, mas é algo que nasce na dependência da produção do açúcar, beleza? E ele não se volta para o mercado interno, embora tenha consumo interno de cachaça, a cachaça é a bebida da colônia por natureza. Mas ela se destina ao mercado externo para a troca, sobretudo, de mão de obra escrava na África. A mão de obra negra africana a ser escravizada no Brasil, ela era adquirida pela troca também. Eles trocavam tecidos, armas velhas e aguardente por seres humanos e os revendiam aqui. Então é um produto de muita aceitação na África. É uma mercadoria de troca por mão de obra escrava na África. Ou seja, ela atende a uma demanda externa e não interna, como diz o item B. C. O algodão que servia para a confecção de tecidos grosseiros para vestimenta de escravos não entrou na lista de produtos exportados? Claro que foi exportado, muito. Né? Embora houvesse essa produção grosseira aqui, o nosso algodão ele vai ser destinado à Europa, para Portugal, para dar origem a tecidos manufaturados por lá. O Maranhão é o grande centro exportador de algodão, mas Pernambuco também tem uma contribuição na exportação deste gênero. D. No caso do arroz, produzido principalmente no Maranhão, em grande volume, o estímulo era para o comércio interno? Não. Duas coisas muito produzidas no Maranhão: algodão e arroz. E o fato das plantations se dedicarem a isso dificultava o abastecimento alimentar dos habitantes daquela província, daquela capitania. Nós estamos falando de colônia. Capitanias na colônia, províncias no império, estados na república. Então, na capitania do Maranhão, nós temos como produção majoritária o algodão e o arroz. E aí havia um problema da fome que abatia os habitantes da capitania. Felizmente tinham eles o arroz para a sua sobrevivência. Mas é um arroz que alimenta o mercado interno, mas que, devido à sua produção em larga escala, ele se volta sobretudo para a exportação. Beleza? E não para o mercado, embora atenda o mercado interno, o estímulo é para o mercado externo. Isso tudo que eu estou falando se encontra no capítulo A Agricultura de Subsistência, do Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo. Letra E. A grande lavoura e a agricultura de subsistência se distinguem, pois a segunda era encontrada fora dos engenhos e dos domínios das grandes propriedades. Caio Prado Júnior nos traz uma informação contrária a isso, de que a agricultura de subsistência ela está ali também dentro das plantations. Ao engenho, existe a cana-de-açúcar, mas existe ali mandioca sendo plantada também. A produção de tabaco vai ter, a produção de algodão vai ter mandioca sendo plantada ali também. Você tem roças cuja produção se volta para esse mercado interno, que se volta para a subsistência, dentro de plantations de tabaco, de algodão e de cana-de-açúcar. Né? Elas não estão fora, longe dos domínios dos grandes proprietários, como diz o item E. Letra A, portanto, é a questão 15. E para encerrarmos, questão 16. Com base no texto abaixo, marque a alternativa correta, na qual é correto afirmar que o crescimento da produção industrial no período entre 29 e 37, apontado por Furtado, foi decorrente da... Então, o trecho do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, também entra nesse rol
de livros importantes para se conhecer o nosso país. Celso Furtado trabalhou no governo de Juscelino Kubitschek e é um economista aí muito estudado. Inclusive, esse livro acabou dando nome à disciplina Formação Econômica do Brasil nos cursos de economia. E aí ele faz uma análise, só para a gente estar encerrando aqui, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial, Economia Escravista da Agricultura Tropical, século XVI e XVII, Economia Escravista Mineira, no século XVIII, e Economia de Transição para o Trabalho Assalariado, no século XIX. Economia de Transição para um Sistema Industrial, no século XX. Então ele vai até a década de 30, né, até os primórdios da Era Vargas, da colônia até a Era Vargas. Mais uma obra que se inscreve nesta linha de ensaios de interpretação histórica, tendo como foco a economia. Está lá no nosso edital também. Então o trecho dele diz o seguinte: produção industrial cresceu em cerca de 50% entre 29 e 37, e a produção primária para o mercado interno cresceu em mais de 40%. Mesmo que você não tivesse nenhum conhecimento específico da obra do Celso Furtado, com um bom conhecimento de economia da Era Vargas, você matava essa questão. Por quê? Vamos ler novamente o comando. Com base no texto abaixo, que está falando de crescimento de produção industrial e crescimento de mercado interno, marque a alternativa correta, na qual é correto afirmar que o crescimento da produção industrial no período entre 29 e 37, apontado por Furtado, foi decorrente da A, aproveitamento do mercado interno e do corte nas importações. Esta é a resposta correta, a letra A. Há um mercado urbano industrial, há um mercado consumidor interno crescente, fábricas, centros urbanos, empresas, a população crescendo. Então existem condições de produção e consumo internas. É claro que nós estamos falando de indústrias de bens de consumo não duráveis, fábrica de sapato, fábrica de cerveja, indústria têxtil, mas nós temos condições já de produzir e de se consumir aqui dentro. Quando Vargas chega ao poder, já num ano após a crise de 29, ele vai procurar investir naquilo que nós chamamos de política de substituição de importações, que visa a substituição da importação do produto pronto para a fabricação dele aqui dentro. Eu vou importar as condições de produção do produto. Ou seja, ao invés de importar sapatos, tecidos, enlatados, eu vou importar máquinas, motores para construir as fábricas aqui no Brasil e produzir esses gêneros aqui dentro e consumi-los aqui dentro. Eis a essência da política de substituição de importações. Então Vargas intensifica isso por quê? Porque ele percebe que há um mercado consumidor em potencial e em vias de desenvolvimento que pode trazer todas as condições de favorecimento desse ambiente. E o corte nas importações de produtos bens de consumo não duráveis, está ligado ao próprio efeito da crise de 29 em todo o Ocidente. A crise de 29 ela faz com que as economias ocidentais se fechem, elas deixem de ser demasiadamente exportadoras e passem a crescer para dentro, a investir na formação de seus parques industriais, na tentativa de geração de emprego, na tentativa de intervenções estatais no campo econômico para criação de obras de infraestrutura e geração de emprego, governo aquecendo a economia para criar condições de retorno de crescimento. Então a década de 30 é uma década de fortalecimento do papel de Estado. Na Europa, a extrema-direita ou a extrema-esquerda, seja Itália de Mussolini, ou a Alemanha de Hitler, ou a União Soviética de Stalin, do ponto de vista econômico, são governos extremamente interventores, controladores. Se você pega, por exemplo, a América do Norte, onde o democrata Franklin Delano Roosevelt ganha a presidência da República, com o discurso do novo ajuste econômico, né, o New Deal, onde ele começa a realizar um conjunto de intervenções para salvar a economia americana, você percebe que até na terra da democracia liberal, o princípio do liberalismo foi revisto
e a ideia de se crescer para dentro, ela ganha força. Então, nesse sentido, as importações elas tendem a cair e as políticas de desenvolvimento interno dos estados nacionais tendem a ganhar força. O Brasil não é diferente. Ele está entrando nesse contexto. É uma economia agroexportadora em 30? É uma economia agroexportadora. Mas já há um início de revisão desse posicionamento. É claro que não é um corte imediato, é impossível. Ainda Vargas vai se comprometer em fortalecer o preço do café, mas vai realizar intervenções no sentido de impedir um aumento da produção desse café, porque não dava mais. Há uma crise de superprodução do mundo, nós vamos continuar insistindo na produção de uma mercadoria que não está tendo aceitação lá fora, então vamos tentar salvar o preço do café, vamos dar uma pausa na produção desse café em larga escala e vamos começar a olhar para outros setores da economia e, sobretudo, o crescimento do setor industrial. Isso se deve ao fato de que o mercado não estava favorável para importações e exportações. Era preciso equilibrar isso crescendo para dentro. Beleza? Por isso que ele acaba favorecendo um crescimento interno, que é o que o trecho do Celso Furtado na questão nos traz. O que diz a SEI? Retração da produção de café, porque esta não recebeu qualquer tipo de auxílio do governo. Bom, há uma retração da produção de café? Mas dizer que o governo não está auxiliando, isso é mentira. Vargas socorre os cafeicultores, mas não com as mesmas intenções daquelas manifestas pelo Convênio de Taubaté na época da República Velha, em 1904. Já não há mais o interesse... Desculpa, em 1906. Já não há mais o interesse em endividar o Estado brasileiro e favorecer a iniciativa privada. Vargas assume um compromisso porque esses setores eles estão comandando uma mercadoria muito fundamental para a economia nacional, que é o café, mas Vargas não olha apenas para eles, inclusive impõe regras de limitação da sua produção. Só que não podemos afirmar que Vargas não se comprometeu em salvá-los inicialmente. Ele salva sim, mas ampliando seus olhares para outros setores econômicos. D. Chegada de imigrantes ricos norte-americanos, incentivados pela lei de imigração no governo Vargas, de investir recursos na capacidade produtiva existente. Isto simplesmente não existiu. Isto é uma invenção descabida. Não cabe comentários aqui, porque não vou ficar justificando invencionices, né? Letra E. Manutenção da estrutura econômica com a redução da renda monetária e dos preços de artigos importados. Não podemos falar em manutenção da estrutura econômica na medida em que o presidente Vargas começa a investir em política de substituição de importações e investimento de industrialização. Vargas está colocando o país nos rumos da industrialização. E isso não é pouca coisa, isso rompe o paradigma predominante do modelo agroexportador. Perfeito? Bom, então tá aí o gabarito, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês na correção desta prova. Espero que vocês tenham ido muito bem. Espero não reencontrá-los aqui. Estou na torcida para o sucesso. Mas caso tenhamos que nos ver, então vamos renovar nossas energias, corrigir nossas falhas e nos preparar para o ano que vem. E esperamos aqui, estaremos trabalhando intensamente para melhorar cada vez mais o nosso curso. É isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Valeu. Tchau, tchau.